Uma das maiores dificuldades de quem está chegando no mercado cripto é se adaptar com a volatilidade. E a pergunta recorrente que a gente sempre escuta é: por que que está caindo hoje? Quando está subindo, ninguém se incomoda, porque quando vai para cima, valorização, todo mundo gosta, todo mundo fica feliz. Mas quando começa a corrigir, essa pergunta é inevitável: por que que está caindo hoje? O que foi que aconteceu? Principalmente os novos não entendem que a volatilidade ela é o pulmão, ela é o coração do mercado de renda variável. E nós vamos nesse vídeo explicar para você por que que as correções acontecem. Então, vamos entender a dinâmica do mercado e por que que as correções, por mais duras que sejam, elas são extremamente saudáveis e, por incrível que pareça, benéficas ao mercado. Para ficar mais fácil o teu entendimento, nós vamos deixar aqui na tela o gráfico do Bitcoin. E todas as teses e explicações que a gente vai utilizar aqui, a gente vai mostrar na prática usando o gráfico do Bitcoin para ficar mais fácil a sua compreensão. Então, por que que acontece a volatilidade? A primeira coisa que tem que ser dita é que as correções no mercado de criptomoedas ocorrem quando o preço atinge um nível de sobrecompra, ou seja, o mercado entendeu que já subiu aquilo que deveria ter subido naquele determinado ativo. E a gente pode ver isso claramente olhando para o gráfico do Bitcoin. A gente tinha um Bitcoin até alguns meses atrás, né? Mais especificamente aqui nesse período, do canal de acumulação do Bitcoin. Eu vou tirar, inclusive, esses indicadores aqui da tela para ficar mais fácil de você compreender. A gente vai deixar apenas a Bull Market Support Band e que ela é um indicador interessante para a gente compreender a dinâmica do mercado. Mas vamos lá. O preço do Bitcoin ele estava dentro de um grande canal de lateralidade aqui no fundo do mercado, lá no ano de 2022, final do ano de 2022, a gente estava dentro dessa grande lateralidade de fundo que chegou a marcar a mínima dos seus 15 mil dólares. Depois o preço teve uma reação no início de janeiro de 23 e chegamos à máxima de 31 mil dólares, ou seja, o preço dobrou em um período aí de poucos meses. Então vamos lá. Depois disso, a gente entrou novamente numa lateralidade no preço do Bitcoin. E muita gente nesse período, né, teve a oportunidade de acumular Bitcoin novamente na sua carteira. De lá para cá, o Bitcoin realizou movimentos de alta muito forte, como foi o caso de ele ter rompido a casa dos 31 mil dólares e ter vindo bater quase 74 mil dólares em março de 2024, quase 5, 6 meses após essa movimentação de lateralidade anterior. Então, toda essa volatilidade produziu um período de acomodação, ou o que a gente chama de realização de lucro, tá? Então, o que eu acabei de falar, que as correções acontecem quando um preço atinge um determinado nível de sobrecompra, ou seja, o mercado entendeu que é hora de realizar lucro. Chegou a hora de dizer que esse momento é um momento de segurança para quem está operando no mercado e precisa, nesse momento de segurança, realizar lucro para que esse lucro não seja devolvido ao mercado quando as correções acontecem. Então, os grandes investidores, as grandes baleias, a turma que realmente consegue manipular o preço, eles compram, na sua grande maioria, em zonas como essa aqui, zonas de acumulação, e vendem quando o preço atinge um determinado período, né, de valorização ou um determinado nível de valorização, que foi o que aconteceu aqui. Nós tivemos o Bitcoin lateralizando por muito tempo, depois ele explodiu novamente e veio buscar a máxima dos 108 mil dólares.
novamente o mercado entendeu, agora nessa última semana, que chegou o momento de realizar correções, ou seja, de realizar lucro. E mais uma vez o mercado começou a realizar lucro em alguns períodos e principalmente os novos que achavam que quando bateu 108 era alta infinita, eles ficam sem entender. Como é que sai de 108 e vem para 92 em apenas 3, 4 dias de queda? E é exatamente isso que você vai compreender nesse vídeo. Então, quando chega num determinado ponto de lucro, o mercado realiza lucro. Por isso, as correções acontecem. As razões técnicas para isso, eu já falei a primeira, que é a sobrecompra ou a exaustão do preço. Após fortes altas, os indicadores técnicos como o RSI, que é esse indicador que a gente usa aqui embaixo, ele mostra para a gente que o preço chegou numa zona de realização de lucro, que é uma zona que nós chamamos, na análise técnica, uma zona de sobrecompra. Toda essa região aqui em cima é uma região chamada de sobrecompra, assim como toda a região aqui embaixo é chamada de sobrevenda. Então, quando o preço está nessa zona acima do RSI, é normal o mercado realizar lucro, como aconteceu aqui. O preço corrige e o RSI indica qual é o sentimento de interesse do mercado sobre um ativo. Quando o preço chega na zona abaixo ou na zona que o mercado entende que tá bom de cair, chega de correção, agora é hora de comprar, novamente o preço começa a subir e busca novamente o ciclo. Então, o RSI é composto de ciclos de sobrevenda e ciclos de sobrecompra, tá? Então, toda essa movimentação do RSI indica a exaustão ou não do preço, tanto na ponta vendedora quanto na ponta compradora. E isso é muito importante todos os investidores do mercado entenderem esta dinâmica, tá? Então, segunda razão técnica é a liquidação dos lucros, o profit taking, né? As grandes realizações de lucros. E eu acabei de explicar isso de forma muito prática, aqui até mostrando para vocês o próprio gráfico do Bitcoin especificamente. E a terceira causa técnica é a mudança de sentimento, certo? Que pode acontecer decorrente de notícias negativas, regulamentações ou incertezas macroeconômicas, na maioria das vezes geram vendas em massa, ou seja, as pessoas, os investidores, eles são influenciados. Por exemplo, essa semana nós tivemos a fala do Jerome Powell dizendo que o Fed não tem interesse em ter Bitcoin, nem pode ter Bitcoin nesse momento. E ele não disse nenhuma mentira. De verdade, a legislação americana, nesse momento, não permite que o Federal Reserve tenha Bitcoin como reserva, né? Por isso que a lei está sendo proposta para uma mudança no Congresso americano. Então, essa notícia fez com que muita gente vendesse, não só no mercado cripto, mas também nos mercados tradicionais. A S&P caiu mais de 3%, o Nasdaq também caiu mais de 3%. Nós tivemos queda no ouro, queda no petróleo, em vários outros índices nós tivemos quedas na quarta-feira, na fala do Jerome Powell. Então, a volatilidade faz parte também dessa mudança de sentimento. Ontem, a partir dos dados do PCE, o mercado já começou a ter uma reação positiva. Ou seja, o sentimento que era de queda até esse movimento aqui dos 92 mil passou numa fração de minutos para um movimento que trouxe um repique de preço até a região dos 98 mil dólares, que é a região que ele está operando nesse momento. Então, é assim que as volatilidades acontecem no mercado cripto. E quais são as teorias por trás disso? Isso acontece porque o mercado é mau, é malvadão, alguém vai lá e diz, vamos vender para prejudicar as sardinhas, para prejudicar aquela pessoa que acabou de entrar e que comprou um pouquinho de Bitcoin. Vamos vender para prejudicar? Não, não é por isso, gente. Existem teorias que comprovam exatamente essas movimentações. Uma delas é a teoria de Dow. Os mercados
se movem em tendências e as correções fazem parte de oscilações naturais de alta e baixa dentro de um determinado ciclo. Eu acabei de mostrar isso para vocês também aqui exemplificando o preço do Bitcoin. O mercado se move em tendência. O que é que nós temos nesse momento no preço do Bitcoin? Uma longa tendência de alta no gráfico semanal. Então, dentro dessa tendência de alta, o preço vai fazer oscilações como essa aqui que vocês estão vendo. Eu estou marcando no gráfico. São oscilações que vão permeando movimentos até que o preço se decida e mude a tendência, né? A gente não sabe quando essa longa linha de alta aqui, que a gente chama de linha de tendência de alta, será perdida e aí sim nós teremos uma possível confirmação e, novamente, o possível bear market no mercado cripto volta a acontecer. O que é bear market, professor? O que a gente chama de inverno, né? No período em que nós teremos grandes quedas como essa daqui, que foi o final do ciclo de 2021, quando o preço do Bitcoin caiu, saiu das máximas lá de 70 mil para 15.400. Isso a gente chama de bear market, tá bom? Então, vamos continuar aqui a nossa didática. Acredito que isso aqui está maravilhoso, principalmente para quem é novo no mercado e até para os mais antigos que ainda não entenderam essa dinâmica, como o mercado se posiciona. A segunda teoria é a hipótese dos mercados eficientes, mais conhecido como HME. Os preços refletem toda a informação disponível. A entrada de novas informações pode levar à reprecificação. Até um dia antes da fala do Jerome Powell, todo mundo acreditava que a reserva de Bitcoin aconteceria imediatamente. Depois da fala do Jerome, ficou muito claro, embora muitos já sabiam disso, ficou mais claro para o mercado, principalmente para as pessoas mais comuns e até para os especuladores de mercado, que aquele momento era o momento de você vender, era o momento de você realizar lucro. E muita gente que deveria ter realizado lucro aonde? Nos pontos de realização de lucro, que são os topos de preço, né? No caso do Bitcoin aqui nos 108, anteriormente nos 74, e essas zonas são zonas de topo. E zonas de topo, normalmente, efetivamente, os grandes players do mercado realizam lucro, tá? E a terceira teoria é a psicologia do mercado. Ela reflete os movimentos e ela explica o seguinte: a volatilidade é amplificada pela emoção humana, ou seja, a ganância e o medo, que afetam o comportamento dos traders. Quando o trader, o comprador, ele está confiante, o que acontece? Ele compra muito, ele entra pesado e o preço sobe. Quando o mercado está com medo, o que a maioria faz? A maioria vende e o preço cai. Então, essa é a dinâmica, a psicologia do mercado, baseada, inclusive, no sentimento do mercado, tá? E, para terminar aqui a nossa didática, nós temos também as razões por que a volatilidade é importante para o mercado, e principalmente aqui no nosso tema, para o mercado de criptomoedas, tá? Vamos lá. Primeiro, por que o mercado de cripto ele trabalha com uma volatilidade constante, tá? Alguns fatores são importantes. Um deles é a baixa capitalização de mercado, tá? Muitas vezes o volume começa a diminuir, alguns ativos sofrem o que a gente chama de rotação de capital, né? Investidores investem naquele ativo por um período, depois tiram a liquidez daquele ativo e colocam em outro ativo. Então, essa rotação de capital faz com que alguns ativos fiquem com menos volume, menos capitalização de mercado. E isso faz com que o preço tenha oscilações. E, em alguns casos, quando um ativo possui pouco dinheiro investido nele, que a gente chama de capitalização, essa volatilidade ela é muito maior. Por que é mais difícil mover o preço do Bitcoin? Porque para mover o preço do Bitcoin, a gente precisa de grandes volumes de venda ou de compra. Mas se você pega uma cripto nova, uma cripto que foi lançada há pouco tempo, para mover o preço dela, basta apenas que um grande investidor daquela cripto faça algum movimento de venda ou de compra, o preço vai movimentar bastante. Então, e essa volatilidade é movida também por isso, tá?
Também a volatilidade ela é movida e impactada diretamente pelo mercado futuros. Quanto mais operações de alavancagem ou de especulação de preço acontece naquele ativo, mais consequência a gente tem no preço dele, por exemplo, no mercado à vista, no mercado spot. Se existe muitas ordens de long no mercado futuros, né? Ou seja, traders apostando ou especulando que o preço vai subir, existe uma probabilidade de que suba por um período e logo em seguida caia para que aqueles apostadores de alta sejam liquidados, ou seja, percam as suas operações. E, logicamente, que o mercado sempre vai buscar a liquidez que está numa determinada região. Você pode até chamar isso de manipulação, mas o fato é que isso acontece e o preço do futuro influencia diretamente no preço do mercado à vista, tá? A terceira causa, em muitos casos, é a falta de regulamentação, né? O mercado está sendo formado ainda, um mercado muito novo, e em muitos lugares ainda não existe uma regulamentação clara que faça com que novos projetos respeitem regras claras e respeitem, inclusive, a liquidez do mercado e os investidores, tá? E, por último, e não menos importante, a reação às notícias. Uma notícia de uma guerra, de uma fala de um determinado político, notícia de uma quebra de uma bolsa, uma notícia ruim sobre uma pandemia, por exemplo, pode fazer com que os mercados derretam. Notícias ruins podem fazer com que os mercados caiam fortemente. Notícias boas, ou especificamente sobre algum projeto, boa sobre algum projeto, ou boa para o mercado inteiro, pode fazer com que os ativos subam e subam fortemente. Então, essa é a razão pela qual existe a volatilidade no mercado e principalmente no mercado de criptomoedas. E ela é extremamente saudável porque ela produz o que a gente chama de movimento de preço, ou price action, a ação de preço. Essa ação de preço, ela permite que as pools de liquidez paguem taxas, porque o preço oscila e nas oscilações a gente tem mais operações de compra e venda. Ela permite com que os investidores que ficaram de fora, por exemplo, desse grande movimento de alta que o Bitcoin teve, possam entrar nessas oportunidades mais abaixo. Então, ela cria oportunidades para quem está dentro e oportunidades também para quem está fora. Por essa razão, existe a volatilidade no mercado. E eu acredito, sim, que você com certeza entendeu toda a dinâmica dessa aula. O vídeo foi extremamente direcionado para que você pudesse compreender e, a partir de agora, perder o medo da volatilidade. Ela é boa para você quando você está bem posicionado no mercado. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu sou o professor Walter Silva, este é o canal Cripto com Fé. E se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E se você quiser me dar a honra de se tornar o meu aluno, eu quero te convidar para a Academia Cripto com Fé, que é uma das melhores escolas de criptomoedas que a gente tem no Brasil atualmente. É só você mandar uma mensagem para esse número que está aparecendo aí na tela para você, o WhatsApp, e você vai ser atendido por alguém da nossa equipe. O número é esse aí que está aparecendo agora para você aqui no vídeo, tá? Então manda uma mensagem para ele, a gente vai te receber aqui de braços abertos na Academia Cripto com Fé. Grande abraço e até o próximo vídeo.